as marcas de tudo que ele faz consigo, com o outro e com a totalidade da natureza. Consequentemente, o que o homem faz para que Deus se veja na liberdade humana como livre, liberando o curso da liberdade nos atos de justiça. Portanto, a justiça é o problema judaico mesmo. A ação justa é a ação que torna Deus livre para respirar o ar da liberdade humana. Isso é genial, cara. Ou seja, Deus se vê livre na liberdade humana, e a liberdade do homem, quando ela, na justiça, aprimora a ele e aos demais seres, aprimora o processo de autoemancipação de Deus na história. Então Deus se autoliberta por meio dos atos justos humanos. Para finalizar, eu vou ler o testemunho do próprio Hans Jonas, um texto genial, cara, assim, foi o mais bonito que eu já li. Olha que eu já li muitos relatos de campo de concentração, mas esse eu não conhecia, achei. A única pessoa que citou foi ele. Em 1942, uma judia da Holanda, chamada Etty Hillesum, ela viu que os judeus estavam no campo de concentração, ela podia ter fugido, ela falou assim, não, eu quero ir com eles. Ela queria testemunhar o amor a Deus pelo martírio com os outros demais judeus. No campo de concentração, ela foi para Auschwitz. Nesse momento, quando ela está em Auschwitz, ela foi executada numa câmara de gás em 1943. Ela escreve vários textos experimentando a fraqueza de Deus. E ela escreve, o Hans Jonas, ele usa esse texto, ele usa uma parte dos textos dela para mostrar exatamente que o que ele está dizendo, cara, só pode ser visto por quem experimentou o absurdo de Auschwitz, da Shoah. Quem experimentou aquilo, cara, não pode falar o contrário. Não pode pensar no Deus onipotente. Ela diz assim: irei a qualquer canto desta terra, aonde Deus me enviar. Estou disposta a testemunhar em qualquer situação e até a morte. Que não é de Deus a culpa por ter sobrevivido assim, tudo ter sobrevivido assim, mas nossa. Se Deus não mais me ajudar, então devo ajudar a Deus. Esforçar-me-ei sempre em ajudar a Deus, o quanto me for possível. Eu quero ajudá-lo, Deus, a não me abandonar, embora não possa garantir mais nada daqui para frente. Apenas uma coisa está se tornando cada vez mais clara para mim: que o Senhor não nos pode ajudar, mas nós é que devemos ajudar o Senhor a nos ajudar. E desta forma, nos ajudamos por fim a nós mesmos. Eis a única coisa que importa: salvar em nós próprios algo de ti, Deus. Sim, meu Deus, não há mesmo o que quer que seja que o Senhor possa fazer a respeito de nossa situação. Não peço justificação alguma de ti. Será o Senhor que mais tarde nos exigirá justificações. E a cada batida de meu coração torna-se mais claro que o Senhor não nos pode ajudar, mas nós é que temos que ajudar o Senhor e assim defender a sua morada em nós até o fim. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa pesquisa. Está aberto então a perguntas, comentários. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da virada ética da teologia judaica, que é um tema que eu desconheço, fiquei interessado. Muito bom. Falar de dois. O Hans Jonas acabei de falar, mas o Hans Jonas eu diria o seguinte, assim, na interpretação que eu faço, o preço da superação das bases gnósticas do pensamento ocidental, que legitimam, segundo a própria gnose, sempre a manipulação do acesso a esse si mesmo, que é o Deus obscuro, para uma elite. O próprio Jonas fala isso. Na religião gnóstica ele diz que há sempre eleitos que vão dizer para você onde é que está o Deus escondido para que você seja propriamente você. Cara, todo governo totalitarista pressupõe essa base gnóstica. Todo.
sabe? Tanto Mussolini quanto Hitler, quanto Franco, sempre tem alguém que vai dizer aquilo que está perdido em você, nesse mundo cultural que é o nosso, a gente reconquistar a verdadeira Alemanha, a verdadeira etnia do alemão, a verdade própria de cada um. Sabe, isso aí está... Então, eu diria assim, que a cultura que o Hans Jonas faz, com as bases gnósticas do pensamento ocidental, necessariamente inscreve um novo discurso teológico com uma finalidade ética. Você tem agora Deus pensado à luz de uma tarefa ética. Ou seja, o mito dele, por isso que ele faz, ele pega um mito, a partir do mito ele desdobra questões do mito, e depois do mito ele acena para a ética, ele acena para o problema conceitual, o problema filosófico. Significa, cara, que existe um peso eterno em cada decisão temporal. Porque o rosto de Deus é remodelado pelo modo como você age consigo, com o outro, com a totalidade da criação. Ele usa a expressão criação. Então, na verdade, a relação com o Criador, ela deve ser afiançada por uma relação ética com a totalidade. Não tem como sair mais do horizonte mundano e dos elementos criaturais da linguagem teológica mesmo, para que você possa falar de Deus. Isso ele está suprimindo a base gnóstica do Deus abscôndicos. Mas o seu si mesmo mais próprio não está escondido do mundo. É em relação com a totalidade do mundo que tanto você quanto Deus aparecem quanto tais. Então, cara, isso mostra uma repercussão, uma virada ética do problema teológico dele. Mas o outro é o Levinas. O Levinas, eu vou dar um curso nele agora. Cara, é um grande cara, assim. E depois que eu vim de tradição heideggeriana, Nietzscheana e tal, mas tem uma questão que o Levinas levantou, que é a questão dos esquemas de totalidade do Ocidente. Que ele vê no Heidegger, ele vê no Sartre, vê em todo mundo. A ideia de totalidade, que tem vários desdobramentos. Mas o que ele tenta ver é o seguinte: quando eu me deparo com um outro humano, o que acontece? Quando aparece o rosto, o que aparece? O rosto é um problema extremamente judaico. O que aparece com o rosto? Aparece algo inabarcável no outro. E mais, o que significa inabarcável? A assimetria do outro em relação a tudo que eu possa pensar, desejar. Portanto, a ideia do desejo é totalmente diferente. É justamente a tensão para a alteridade e não a subjugação da alteridade para a assimilação da alteridade a mim. Quando aparece o rosto do outro, vai dizer aparece a possibilidade de ideia do infinito, ideia de Deus. Logo, o rosto do outro significa Deus, significa o infinito. Por isso, a minha tarefa de responder à interpelação do rosto do outro é uma exigência de Deus que só fala quando o outro se expõe. Então, essa ideia, cara, que é típica do pensamento judaico profético, tanto o Jonas quanto o Levinas, quanto o Rosenzweig, eles não estão preocupados com mística. Todos são críticos da mística. Até quando o Levinas se apropria, o Hans Jonas se apropria, da Kabbalah, que todo mundo identifica como mística. Cara, eles estão fazendo uma espécie de suspensão da mística judaica. Eles querem o elemento ético. Eles querem a exigência ética de um Deus que exige comprometimento com a criação. No Levinas, ele não fala tanto dos outros seres, ele está interessado com o outro humano. O rosto do outro como uma fragilidade que te interpela, e na interpelação se dá uma acusação divina. Deus diz para você: não matarás, é assim que ele diz. E depois ele diz: cuida de mim. Cara, isso é, entendeu? Essa virada ética do pensamento judaico do século XX, cara, toda ela pressupõe os terrores das duas guerras, sobretudo o antissemitismo da segunda. Toda ela pressupõe que você não possa mais pensar os problemas religiosos e a conceptualidade religiosa fora da necessidade disso ter uma virada e um comprometimento ético. Mais ainda, os dois estão pensando que o elemento ético é o lugar de inteligibilidade do discurso religioso. O mito do Levinasiano, ele desemboca na inteligibilidade que ele vai ganhar no âmbito ético. Então é a ética o lugar de inteligibilidade do discurso religioso. Ficou? Essa virada. Eu gostei que você desse uma afirmação
sobre você que é estudioso, todos esses vários assuntos, sobre essa capacidade, por exemplo, você falou de coisa tudo, e eu mesmo sempre ter lido isso, eu consegui ter a capacidade, tive essa mesma percepção com algumas nuances e tudo. Como explicou você para mim, quantas vezes você está estudando vários estudos para você defender a tese, e você muitas vezes já chegou a essa mesma... O que é isso que de repente, né? Que nós de repente não sabemos explorar, porque se de repente for dizer que eu cheguei à mesma conclusão, acabou, quem é você? E não sabe que nós somos esse ciclo, esse potencial todo, e temos a mesma capacidade de visão de estudo. Então eu acho que você, já que você anda estudando, pesquisando muito, que time é esse? Como é que pode a gente ter tanto estudo, tantas pesquisas, tudo isso, tudo pode conseguir chegar a como explicar isso? Vamos usar a resposta heraclitiana. Se não se espera, não se encontra inesperado. Que a grandeza vive disso. A gente faz um esforço desgraçado para ler autores e tal. Não necessariamente você chega a essas conclusões por meio dos autores. Mas também sem autores, não necessariamente você também chega à conclusão. Essa acho que é a expressão que o Gênero Marmion usa, que eu gosto, é a experiência de que a filosofia depende sempre da dádiva. Isso é o que se dá. Porque na aula passada, o camarada estava falando sobre os pensamentos, aí que vale a pena o conhecimento. Aí ele explicando a gente que antes o pensador já tinha chegado a uma coisa, praticamente ele está seguindo. Então, por exemplo, aí que eu acho que é a vantagem do conhecimento, eu acho que uma